Olá, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da família. Esse canal, ele não é meu, ele é apenas uma ferramenta que o Senhor nos deu para poder chegar até você, poder trazer até você uma palavra diretamente do trono da graça, para que você, no dia de hoje, tenha força, tenha sabedoria e tenha ânimo para continuar a sua caminhada. Porque o Senhor, ele não nos abandona, independente do momento em que estamos vivendo, independente das consequências das nossas atitudes no passado, o Senhor, ele vai sempre estar na nossa vida, nos orientando e muitas vezes calado, esperando que nós tenhamos a consciência que estamos errados e que precisamos mudar a direção dos nossos pensamentos, dos nossos caminhos, porque o Senhor, ele trabalha em conjunto com o homem. Ele nunca vai te forçar você ou me forçar eu a tomar uma atitude. Nós fazemos nossas escolhas, apresentamos ao Senhor e ele aprova ou não aprova. E o que vai dizer que ele aprovou ou não aprovou são as consequências, são as atitudes do nosso dia a dia, conforme vêm as circunstâncias, conforme nós vivemos elas, o Senhor está nos dando resposta. Porque na maioria das vezes Deus não responde com voz, Deus não responde com palavras, a maioria das vezes Deus responde com as consequências, com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. O Senhor apresenta caminhos, apresenta enigmas e nós temos que desenvolver e descobrir e trabalhar a solução desses enigmas. Hoje o Senhor vai falar conosco através da fadiga, vai renovar as nossas forças porque estamos cansados na caminhada. Antes de eu continuar essa palavra, quero pedir para vocês com muito carinho que vocês nos ajudem, que vocês derem o seu like, e ajude com que o canal cresça, para que o YouTube reconheça que essa mensagem ajudou você e envie para mais pessoas. Compartilhe os vídeos, curtam os vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que vocês possam ser notificados cada vez que um vídeo novo chegar no canal. Porque muitas vezes o Senhor nos dá algumas mensagens porque você está precisando do outro lado, ou porque alguém está precisando dessa palavra. E eu conto com você. Eu sou uma serva do Senhor que estou aqui trabalhando em prol do reino de Deus. Mas você também é um servo, uma serva do Senhor que está aí do outro lado. Quando você liga o seu celular, quando você entra no canal para ouvir essa mensagem, certamente ela servirá para você ou para alguém que você conhece. Então, compartilhe esse vídeo. Porque muitas pessoas estão sem força, muitas pessoas estão sem ânimo. E o Senhor hoje quer nos dar uma palavra de ânimo. Então vamos ler a palavra do Senhor, que ela fala assim: é a fadiga, forças renovadas para servir. A fadiga pode transformar qualquer pessoa, ou qualquer mulher, ou qualquer homem, numa resmungona ou num resmungão. Não há nada que nos torne mais incapazes de lidar com filhos rebeldes, crises domésticas ou profissionais e milhares de outras irritações diárias do que nós ficarmos resmungando. Traduzindo em outras palavras, é murmurando. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez aquilo? Meu amado, minha amada, você não tem que perguntar por que Deus permitiu, você tem que perguntar o que foi que eu não ouvi, o que foi que eu não entendi que hoje eu estou passando por essa situação. Porque Deus, ele sempre nos apresenta caminhos, ele sempre vai colocar diante de nós uma escolha, caminho de vida ou de morte. Aí, isso não quer dizer que Deus vai colocar na sua frente uma pessoa com uma metralhadora, não. É uma circunstância, é um problema, é uma amizade, é um relacionamento, é um filho rebelde, é uma circunstância que vai se apresentar para você e você vai ter escolha, porque Deus, ele não vai interferir na sua escolha. E é isso que o Senhor está falando conosco
nessa mensagem de hoje. As Escrituras oferecem maneiras de uma mulher ou de um homem tratar da fadiga e evitá-la. Em primeiro, vamos ver. O apoio de um marido compreensivo e de amigos íntimos ajuda você a lidar com as presunções e o estresse de maneira mais eficaz. Quando a Bíblia está falando de marido, ele também está falando de esposa, está falando do ser humano. Saber que alguém não apenas tem conhecimento do seu fardo, mas também está ao seu lado para ajudá-la a carregá-lo. Nós vemos isso em Isaías, capítulo 50 e versículo 4. Eu vou ler para vocês. Isaías, capítulo 50 e versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As costas dou aos que me ferem e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me gospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo por isso. Pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Um seixo e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compararemos juntamente quem é meu adversário. Chegue-se para mim, diz o Senhor. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles com vestes se envelhecerão, como vestes se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós acendei fogos e vos cingis com faísca. Andai entre as lavaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão e em tormentos jazereis. Então a palavra do Senhor nos diz aqui claramente que muitos tormentos que nós vivemos é porque nós andamos no nosso próprio desejo, no nosso próprio interesse, no nosso próprio fogo, a palavra vai dizer. Essa palavra vai traduzir para nós o nosso comportamento. Nós imaginamos uma situação e vivemos ela e depois culpamos o Senhor. Porém, o Senhor Jeová está dizendo aqui que Ele abriu os ouvidos e Ele deu uma língua erudita para que você tenha uma palavra certa no tempo certo. E o Senhor diz aqui também que todas as manhãs Ele desperta o nosso ouvido. A nossa primeira oração da manhã precisa ser convidando o Espírito Santo para andar conosco nesse dia. Precisa ser convidando o Espírito Santo para ouvir, para abrir os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos escutar a voz do Espírito Santo. Como é que você escuta a voz do Espírito Santo? Tem muitas maneiras. Deus fala de várias maneiras. Ele fala através da palavra, ele fala através de um pássaro, através de um vento, através de uma tempestade. Ele fala na sua consciência, no seu íntimo. Você tem aquela convicção, você levanta e você sabe que Deus está falando com você. Mas você às vezes não quer ouvir, porque o que Deus está falando não é o que você quer ouvir. O que você está sentindo não é o que você tem que fazer. Existe um conflito entre o que você quer e o que você tem que fazer, né? Então, assim,
Em Coríntios, Paulo vai nos falar que nós temos que ter o nosso culto racional. O que é o nosso culto racional? É nós reconhecermos a soberania de Deus e a nossa pequenez diante dele. Que quando nós nos submetemos à soberania de Deus, nós temos que fazer o que tem que ser feito e não o que nós sentimos. Muitas vezes nós precisamos abrir mão dos nossos sentimentos para cumprir a palavra do Senhor, para ter uma boa palavra para uma pessoa no momento certo. Muitas vezes nós estamos passando por luta, por dificuldade, estamos chorando, mas nós temos que guardar a nossa dor e servir ao Senhor. Cuidar de uma pessoa que está um pouco pior do que nós. Porque sempre, por menor que seja a tua contribuição para o reino, de alguma maneira Deus vai te usar e vai me usar. Uma palavra, muitas vezes, quantas vezes vocês mesmos falam assim, nossa, irmã, eu estava precisando ouvir essa palavra. Mas eu não conheço você. Eu não sei qual é a sua causa. Algumas pessoas que estão aqui no canal eu já conheço, eu já conversei, né? Mas a maioria de vocês eu não sei. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua caminhada, eu não sei qual é o seu deserto, mas aquele que habita em mim, que me usa para direcionar uma palavra para você, ele te conhece. Desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe, ele já te chamava pelo nome. Ele já tinha um projeto escrito para você. Ele já sabia que você ia ser rebelde, que eu ia ser rebelde, que nós íamos desobedecer. Porém, como um pai amoroso, ele sempre fica esperando que nós volte para ele. E a palavra dele é bem clara quando diz assim, voltai-vos para mim que eu me voltarei para vós. Muitas vezes estamos dentro da igreja, nos consideramos cristãos, nos consideramos salvos, porém a nossa vida não manifesta o poder de Deus. E aí? Será que é Deus que está errado? Será que o que nós estamos ouvindo na igreja, nós estamos praticando? Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz dele? Ou a voz do seu servo, de quem usa, de quem Deus usa para falar contigo? Porque Deus sempre vai se manifestar ao homem através do próprio homem. Deus só vai se manifestar a você ou a mim se ele não tiver um vaso para usar. Aí tem emergências que Deus ele vai se manifestar, ele vai se materializar de alguma forma, ou ele vai usar uma pedra ou uma mula, como foi com Balaão, né? Balaão, Deus estava falando com ele, ele não ouvia. Aí Deus fez a mula falar, para que ele pudesse ter consciência, poxa, uma mula está falando, então eu tenho que ouvir, ao invés de ouvir a voz de Deus, né? Nós somos assim, muitas vezes nós somos ingratos, muitas vezes nós somos como fogo, como faísca de fogo, que nós mesmos acendemos, nós mesmos criamos circunstâncias, situações que tornam a nossa vida um tormento, torna a nossa vida um fogo consumidor. Fogo que destrói as nossas emoções, que destrói os nossos relacionamentos, que destrói a nossa comunhão com Deus, né? É muito, muito importante nós aprendermos nos colocar na presença de Deus como servos, né? Nós somos servos, nós estamos aqui para servir, nós somos mordomos de Cristo. O que é ser um mordomo? Quando você observa uma pessoa aí mais abastada, ele vai viajar, vai lá para outro país ou vai para outra cidade a trabalho, ele vai deixar seus empregados trabalhando, porém vai ter um mordomo, vai ter uma pessoa que é responsável. Se é uma empresa, vai ter um gerente, se é uma casa, vai ter uma pessoa ali responsável pelos empregados. Quando aquele patrão chegar, ele não vai cobrar dos empregados, ele não vai cobrar dos servos, ele vai cobrar a responsabilidade daquele mordomo que ficou responsável por aquela situação, por aquela casa, por aquelas pessoas. Assim somos nós, quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós somos mordomos de Cristo. Nós estamos aqui cuidando das coisas do reino de Deus. E um dia nós vamos ter que prestar conta. Vamos ter que prestar conta da educação que nós demos aos nossos filhos, de como nós cuidamos dos nossos relacionamentos. Nós vamos ter que prestar conta
Até quando um mendigo passa na nossa porta e nós o ignoramos. Não damos um copo d'água, não damos um prato de comida. Não cuidamos daquela alma. Não damos o alimento espiritual. Quantas vezes você para num sinaleiro e uma pessoa vem te pedir uma moeda e você fecha a porta do teu vidro? Fecha o vidro da tua porta. O Senhor diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aí você vai dizer assim, irmã, mas se eu der um dinheiro, ele vai para as drogas. Consagre esse dinheiro que você der para ele, para que o Senhor, através desse dinheiro, alcance. Tem uma experiência muito interessante sobre isso. Um dia, um irmão estava no sinaleiro e não queria dar o dinheiro para aquele mendigo. E o Senhor falou, dá a maior nota que você tem no seu bolso. E ele deu, tirou R$100 e deu para aquele mendigo. E aquele mendigo ia comprar droga, só que quando aquele mendigo foi comprar droga, ele pegou naquele dinheiro e Deus falou com ele. Falou assim, esse dinheiro não é para droga, esse dinheiro é para tua salvação. Esse dinheiro vai mudar a história da sua vida. E aquele homem com aqueles R$100 comprou algumas balas para vender no sinaleiro e mudou a história da vida dele. E um dia, aquele homem que deu R$100 parou no mesmo sinaleiro que esse homem estava vendendo aquelas balas, e esse homem falou, esse mendigo falou para ele, você está lembrado de quando você me deu R$100? Foi com esse dinheiro que mudou a história da minha vida. Hoje eu não sou mais drogado, hoje eu já tenho uma casa, já tenho uma família, com aqueles R$100 que você me deu. Então, assim, nós precisamos estar atento para ouvir a voz de Deus. Não é que você vai sair por aí dando dinheiro para qualquer um, mas Deus existe propósitos que Deus quer que você abra mão de alguma coisa, porque Deus tem um projeto lá na frente para consertar a vida de outra pessoa, para dar um rumo diferente para a vida daquela pessoa. E você fica apegado, achando que você pode resolver se você não der aquele dinheiro ou se você não resolver aquela situação, né? Nós não somos dono do mundo, nós não somos dono da verdade. E muitas vezes nós nos desanimamos por causa das consequências. Aí o Senhor torna qualquer crise mais suportável quando nós obedecemos. Qualquer crise que você tiver, vai ficar mais fácil de você suportar quando você consegue ouvir a voz de Deus. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, eu te aconselho você a descer em jejum e oração, porque é através do jejum e da oração que você cria intimidade com Deus, né? Não é você orar 5 minutos, não é você fazer aquela oraçãozinha que ninguém escuta a voz. Tem algo que você tem que orar em secreto com Deus, mas você tem que levantar um clamor também. Você tem que repreender as obras do mal. E você tem que orar até que você aprenda a orar. Quando você começa a orar e você convida o Espírito Santo para interceder, você começa a ter palavras de oração que você nem sequer imaginaria que você poderia orar. Porque é o Espírito Santo que começa a orar por você e clamar. Então, assim, eu costumo sempre indicar para vocês o livro A Quarta Dimensão, porque ele ensina como você se posicionar em oração. Eu já dei esse estudo já e vou voltar a dar ele de novo para vocês, porque o posicionamento da oração é muito importante. A palavra do Senhor diz assim, que os que de madrugada me buscam, de madrugada me acharão. Por quê? Por que de madrugada? Porque de madrugada a sua mente está silenciada. Você não está preocupado com os afazeres do teu dia, com as lutas, com os problemas, com as contas. Então você vai ter uma intimidade com Deus mais forte. Começa, se você não consegue orar, porque é uma luta. Se você perguntar se eu gosto de orar, eu não gosto de orar. Nenhum de nós gostamos de orar. Mas é um dever do cristão orar. Nós precisamos nos posicionar em oração. Começa orando 5 minutos, no outro dia 10 minutos, no outro dia 20, meia hora. Quando você vê, você está orando 2, 3 horas aí e nem percebeu que está orando. E você começa a receber força para caminhar. A fadiga vai saindo e a certeza vai entrando na sua vida.
O segundo ponto é a possibilidade de ocasionalmente colocar todos os fardos de lado por algumas horas. Dá novo ânimo e vigor ao separar um tempo para si mesmo. Você terá suas energias renovadas e seu espírito reavivado. Torna-se mais criativa e produtiva. Eclesiastes capítulo 5 e 18. Tá? O terceiro ponto é importante não assumir compromissos em excesso. Até mesmo atividades boas e agradáveis a Deus devem ser analisadas à luz dos propósitos divinos. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Você precisa aprender a dizer não. É uma dificuldade que nós temos, principalmente quem serve. Quem serve tem uma certa dificuldade de dizer não, e às vezes você se sobrecarrega. Aprenda a delegar funções, aprenda a passar responsabilidade para outras pessoas, para você não se sobrecarregar. Aprenda a dizer não, a sair do ritmo frenético e a resistir à tentação de acrescentar atividades à sua agenda. Uma vida ocupada não é necessariamente uma vida agradável a Deus. É possível que você precise reavaliar suas responsabilidades, estabelecer prioridades corretas. O Senhor fala sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 33. A repensar seu tempo livre, Eclesiastes 3, 1 a 8, vai nos dizer que existe tempo para todas as coisas. Às vezes você não tira tempo para sua família. Você só quer trabalhar, 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 trabalhar. E deixa perecer o outro lado. Aí depois acontecem os conflitos, as separações, as discórdias, as brigas. E aí você culpa Deus. Por que Deus permitiu isso? Porque você lá atrás não cuidou do teu tempo. Não determinou. Deus fez o tempo, o dia, com 24 horas. 8 horas para você trabalhar, 8 horas para você dormir, para repor as suas energias, 8 horas para o seu lazer, para cuidar das suas relações, né? Mas nós nos sobrecarregamos, isso serve principalmente para mim. Nós nos sobrecarregamos com excessos de trabalhos, e acabamos deixando perecer os outros lados. O cansaço é uma aflição física, o esgotamento, por outro lado, é uma atitude espiritual, resultante em parte de você culpar Deus por sua pecaminosidade. Olha só que interessante. Quando nós cansamos com um trabalho, temos um trabalho pesado, árduo ou qualquer coisa, nós nos cansamos, corpo físico. Aí você deita, dorme, descansa, toma um banho, você renova as suas forças. Mas e o espiritual? Por causa dos nossos pecados, nós nos sobrecarregamos. As nossas atitudes pecaminosas. E aí culpamos Deus. Aí Deus não me ouve. Deus não responde minha oração. Relacionamento... a palavra já fala, relacionamento. Tem que haver relacionamento de ambas as partes. Tanto você com Deus, quanto você com seus familiares, com seu cônjuge, com seus filhos. Você tem que ter esse relacionamento. Você tem que aprender a colocar suas emoções para fora. Tem que aprender a falar aquilo que você sente, aquilo que te incomoda. Porque às vezes a pessoa que está ali do seu lado não entende o seu pensamento, não entende o seu comportamento, não entende as suas dores. Por isso tem que haver diálogo. Relacionamento sem diálogo não é relacionamento. Se você não tiver tempo, se você não tiver comunhão com a pessoa para conversar, para compreender, para ouvir a outra pessoa e para ser ouvido, isso não é um relacionamento. Pode ser qualquer outra coisa, menos um relacionamento. Você jamais ficará inteiramente livre da fadiga, mas ela pode ajudá-lo a colocar de lado as preocupações corriqueiras e abrir o seu coração e a sua alma para o Senhor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 12. Deus pode usar a fadiga, sim,
Deus pode usar a fadiga para levar você a buscar satisfação nele. Vemos isso em Isaías 12:13. Como uma forma de correção. Deus pode usar a fadiga como uma forma de correção para você, para mim. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Ao abrigar seu corpo a desacelerar para renovar as suas forças, para preparar você para um desafio ainda maior. Deus pode usar uma fadiga, uma luta que você esteja passando hoje, para preparar você para um desafio maior. Porque é assim, quanto mais você subir de nível espiritual, mais difíceis serão os desafios. A palavra do Senhor não vai dizer que você vindo para Cristo, você não vai mais ter problema. Não. O Senhor vai dizer assim, que no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, e vós também vencereis. É muito importante você entender que se você está no jardim da infância, você tem um tipo de prova para fazer. Quando você está no primário, você tem um outro tipo de prova mais elevado. Quando você está no ensino médio, é um pouco mais difícil o estudo. Quando você está na faculdade, então, nem se fala. Quando você está na faculdade, você tem que dedicar mais tempo para estudar, porque as provas serão mais difíceis. Assim é a nossa vida espiritual, assim é o nosso cotidiano. Quanto mais nós subimos de nível, quanto mais responsabilidade Deus nos dá, mais tempo nós temos que dedicar com Deus para cumprir essas responsabilidades. E o Senhor usa essas fadigas, são as provas que o Senhor nos dá, né? Ele usa essas fadigas para que nós venhamos a subir de nível. Para preparar você para um desafio ainda maior, você vai ler isso em Jeremias 12:5. Eu gostaria que vocês anotassem essas referências quando eu dou para vocês estudarem, porque eu não tenho como ler todas essas coisas para vocês durante o período do clamor. Eu posso dar a direção, mas vocês têm que estudar, têm que meditar na palavra. Deus prometeu satisfazer plenamente a alma cansada e revigorar o coração do desfalecido. Em Jeremias 31:25. Por vezes isso significa ele dar descanso, Salmo 23:2. As fragilidades físicas podem impedir você de desfrutar de toda a alegria e comunhão terrena, mas os recursos espirituais permitirão que você se fortaleça no leito da aflição. Quantos de nós, na hora da aflição, da doença, do diagnóstico médico, na hora da briga, na hora dos conflitos, nós nos voltamos para Deus? Porque até então nós vínhamos fazendo a nossa vontade. Aí nós falamos, Senhor, fazemos como Ezequias. Choramos, viramos para o canto e choramos e pedimos, Senhor, acrescenta os meus dias, acrescenta a minha vida para que eu possa te obedecer. Mas aí o Senhor acrescenta a nossa vida e nós nos rebelamos contra Ele. Continuamos querendo fazer a nossa própria vontade e querendo culpar a Deus. As fragilidades físicas podem impedir você de desfrutar de toda a alegria e comunhão terrena, mas os recursos espirituais permitirão que você se fortaleça no leito da aflição. Eu deixo essa palavra no dia de hoje com o versículo 14 do capítulo 41 de Isaías, que fala assim: Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornará como a palha. O Senhor está dizendo que Ele tem novos desafios para mim e para você. Ele tem novo tempo para mim e para você. Ele tem novas trilhas para mim e para você. E nós trilharemos esses monteiros.
e moeremos os alteiros e tornaremos isso tudo como palha. Se nós obedecermos, nós vamos vencer naturalmente todas essas questões, todas essas trilhas. E aí no versículo 16 ele diz assim: e tu o padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te glorificarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as acham, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Então, independente da nossa luta, da nossa guerra, das nossas desobediências, o Senhor não nos desampara. Ele cuida de nós mesmo em silêncio, mesmo quando você acha que Deus não está ouvindo a tua oração, Deus não está vendo, Deus está te dando novas trilhas, novos caminhos, mas você não consegue ver porque você está preso no seu passado. Hoje é dia de libertação, é dia de cura. O Senhor quer te renovar as tuas forças para você servir com excelência. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração, as palavras que eu não consegui expressar. Amém? Eu vou fazer a oração no outro áudio, porque o meu limite desse áudio esgotou.